foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a tornou tão especial. Essa é uma frase do clássico livro de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. Nessa obra, ele mostra o amor extraordinário do menino pela sua rosa. Né? Ele cuidava, regava, conversava com ela, chegava a pôr uma redoma de vidro sobre ela para o vento não danificar as suas folhas. Esse é o amor de São José pela Santíssima Virgem. Sim, porque o menino, embora não possuísse a rosa, ele zelava por ela. São José da mesma forma. Mas o amor extraordinário de José não tornou Maria mais especial, porque ela já era plena da graça de Deus, mas tornou muito especial o convívio daquela sagrada família. Não dá para pensar que Deus tenha preparado apenas a Virgem Santíssima para ser a mãe do seu filho e não tenha preparado José para ser o guardião da sua obra mais importante, do seu bem mais precioso. José é especialíssimo no plano de salvação de Deus, né? E a gente vê no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18, né? Que Maria estava ali, já estava grávida, né? Já havia aquele volume na sua barriga, então José decide abandoná-la em segredo. Por que José é importante no plano de salvação de Deus, né? São Tomás de Aquino vai enumerar que é importante porque, veja, a primeira razão, para que pela genealogia de José se soubesse a origem de Maria. Então, havia promessa de que o Salvador viria, né, da casa de Davi. Segundo, para que os judeus não apedrejassem como adúltera. Sim, porque era um plano, era o costume daquela época. Sendo ela solteira, ela seria apedrejada, com certeza. Terceiro, para que ao fugir para o Egito tivesse a consolação de um marido. Você já imaginou Maria fugindo com o menino sozinho pelo Egito, naquele deserto? Né? Seria muito difícil, porque Deus age extraordinariamente nas coisas ordinárias. Deus quer que tudo se pareça de forma ordinária. Né? E a outra razão é para ocultar do demônio o parto, porque o demônio sabia que esse menino viria de uma mãe, digamos assim, de uma virgem, mas não sabia que viria de uma mulher casada. Então, essa foi a importância de José no plano de salvação. José, então, percebendo que Maria estava grávida, que o que estava acontecendo ali era de Deus. Porque não dá para imaginar, como alguns malucos falam, que José, então, desconfiou que Maria havia traído. Não, porque um santo sempre reconhece a virtude no outro santo. E José sabia da santidade de Maria. Veja, se Moisés, ao entrar lá na caverna para conversar com Deus, voltava com a face radiante, né, de tamanha luz, que tinha que pôr um pano, um véu sobre a face, porque as pessoas no acampamento, eles não conseguiam olhar para Jesus, para Moisés. Imagine Maria, que tinha no seu ventre o próprio Deus, né? Tamanha beleza não irradiava. Então ele percebeu que era grande demais, ele se achou indigno e piedosamente decidiu abandoná-la. Então o anjo fala, não, volta, porque você é importante. Por que é importante que o anjo aparecesse em sonho para São José? Aqui vai dizer Santo Tomás de Aquino. Por 3 causas o anjo apareceu a José e falou-lhe de tal maneira. A primeira, para que o homem justo não cometesse por ignorância uma ação injusta com um fim reto. Depois, pela honra da própria mãe, que, repudiada, não poderia incorrer em menor suspeita infamante entre os incrédulos. A terceira, para que, sabendo José de tão santa concepção, zelasse por ela com maior diligência do que antes. E não apareceu a José antes que a Virgem concebesse, para que não pensasse, né, o que pensou, nem sofresse o que sofreu Zacarias por culpa da sua incredulidade, da concepção de sua mulher tão avançada. A gente sabe que Zacarias duvidou que Isabel pudesse ter filhos, né? E por conta disso ele ficou mudo 9 meses. Ora, se Isabel era muito já idosa, muito velha para ter filho, Maria era muito nova. Além de ser muito nova, ainda pela ação do Espírito Santo, que era algo assim mais, digamos assim, difícil ainda. Então José foi preservado. Sabe, não dá para imaginar que Deus tenha preparado somente a Virgem Maria.
A Virgem Maria tinha feito um voto de castidade, e isso é verdade. Mas José também tinha feito um voto de castidade. Então, quando eles se encontraram, então, né, nesse casamento, os dois, comunicou ao outro e o outro comunicou a um, e eles decidiram seguir firmemente. José e Maria poderiam ter filhos, poderiam ter outros filhos, poderiam ter relações sexuais, mas o que acontecia ali era tão santo, tão puro, que eles não se acharam dignos, né, de um ato que seria lícito. Seria lícito. Né? E Isaías já teria profetizado de uma virgem antes, durante e depois do parto. Tudo se cumpriu ali. Nós somos chamados a viver esse extraordinário de Deus na nossa família, de zelar pela rosa, né, da nossa sagrada devoção. Nós temos que ensinar aos nossos filhos a beleza da Sagrada Família, para tornar da nossa família também uma Sagrada Família. Nós temos que ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, o valor de ter uma família santa, de ser uma família santa. E nada melhor para isso do que enfeitar os corações deles para preparar o Natal. O Natal é uma festa grandiosa, maravilhosa. É onde Deus se faz tão pequeno, tão humilde, que até mesmo os corações mais duros não podem deixar de amá-lo. Deus te abençoe. Um santo e feliz advento.